Celebração da Disciplina, de Richard Foster. O caminho do crescimento espiritual. Capítulo 4. A disciplina do jejum. Alguns têm exaltado o jejum religioso acima de toda a escritura e da razão. Outros o têm negligenciado totalmente. John Wesley. Numa cultura em que a paisagem está salpicada com os santuários dos arcos dourados e diversas opções do templo da pizza, o jejum parece fora de contexto, um mero anacronismo. De fato, há muitos anos o jejum caiu em descrédito de forma generalizada dentro e fora da igreja. Por exemplo, na pesquisa que fiz, não encontrei um único livro sobre o tema jejum cristão, publicado entre 1861 e 1954, um período de quase 100 anos. Em tempos mais recentes, percebe-se um interesse renovado no jejum, mas temos de caminhar muito ainda para recobrar o equilíbrio bíblico. O que explicaria a negligência quase total a essa prática mencionada tão frequentemente nas Escrituras e seguida com tanto ardor pelos cristãos ao longo dos séculos? Duas coisas. Em primeiro lugar, o jejum adquiriu má reputação em consequência das práticas ascéticas exageradas da Idade Média. Com o declínio da realidade interna da fé cristã, acentuou-se a tendência crescente de enfatizar o que restou, a forma externa. Sempre que houver uma forma destituída de poder espiritual, a lei tomará as rédeas, porque traz consigo uma sensação de segurança e de poder manipulador. Assim, o jejum ficou submetido a rígidas regulamentações. Sua prática também foi vinculada à mortificação pessoal e a sofrimentos físicos extremos. A cultura moderna rejeita com veemência esses excessos e tende a confundir jejum com mortificação. Em segundo lugar, a propaganda com a qual somos alimentados continuamente convence-nos de que, se não tivermos 3 refeições fartas todos os dias, com diversos petiscos nos intervalos, ficaremos à beira da inanição. Somando-se a isso a crença popular de que é uma virtude satisfazer cada um dos apetites humanos, o jejum tornou-se obsoleto. Qualquer um que leve a sério a tentativa de jejuar é logo bombardeado com objeções. Acho que o jejum será danoso à sua saúde. Isso irá minar suas energias e você não conseguirá trabalhar. Será que os tecidos saudáveis de seu corpo não ficarão comprometidos? Tais questionamentos, evidentemente, constituem um absurdo completo, baseado no preconceito. Embora o corpo humano consiga sobreviver apenas um curto período de tempo sem ar ou água, ele consegue manter-se vários dias antes que o processo de inanição tenha início. Sem necessariamente concordar com as afirmações extremadas de alguns grupos, não é exagero afirmar que o jejum, feito de maneira correta, chega a ser benéfico para o corpo. As Escrituras têm muito a dizer sobre o jejum, e faríamos bem em examinar mais uma vez essa antiga disciplina. A lista de personalidades bíblicas que jejuavam parece o quem é quem das Escrituras. Moisés, o legislador, o rei Davi, o profeta Elias, a rainha Esther, Daniel, o profeta vidente, a profetisa Ana, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, o Filho encarnado. Muitos dos cristãos notáveis da história da Igreja jejuavam e davam testemunho de seu valor. Entre eles estão Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Finney e o pastor Xi, da China. É evidente que o jejum não é uma disciplina exclusivamente cristã.
Todas as religiões importantes reconhecem seu mérito. Zoroastro praticava o jejum, assim como Confúcio e os iogues da Índia. Platão, Sócrates e Aristóteles também jejuavam. Até mesmo Hipócrates, o pai da medicina moderna, acreditava no jejum. O fato de todas essas pessoas, dentro e fora das Escrituras, terem o jejum em alta estima, não o torna necessariamente correto nem desejável. Isso, no entanto, deveria levar-nos a reavaliar seriamente as crendices de nossa época em relação à disciplina do jejum. O jejum na Bíblia. Nas Escrituras, o jejum sempre se refere à abstenção de comida por motivos espirituais. É distinto da greve de fome, cujo propósito é obter poder político ou chamar a atenção para uma causa considerada justa. Também se distingue da dieta por motivo de saúde, que enfatiza a abstinência de comida por questões físicas e não espirituais. Por influência da secularização da sociedade moderna, o jejum, se é que alguém o pratica, normalmente tem por motivação a vaidade ou o desejo de poder. Não estou dizendo que essas formas de jejum são necessariamente erradas, mas o objetivo delas é diferente do jejum descrito nas Escrituras. O jejum bíblico sempre tem no centro algum propósito espiritual. Na Bíblia, a maneira normal de jejuar é abster-se de todo tipo de comida, sólida ou líquida, mas não de água. No jejum de 40 dias que Jesus fez, somos informados de que ele não comeu nada e que perto do final do jejum teve fome. Satanás tentou-o a comer, indicando que a abstinência era de comida, mas não de água. Lucas capítulo 4, versículo 2. Do ponto de vista físico, é isso que em geral constitui o jejum. Às vezes, descreve-se o que pode ser considerado um jejum parcial, ou seja, a dieta é restrita, mas a abstenção não é completa. Embora o jejum normal pareça ser o costume do profeta Daniel, houve um período de 3 semanas no qual ele declara: não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática. Daniel capítulo 10, versículo 3. Não sabemos o motivo desse afastamento da prática normal do jejum. Talvez suas tarefas governamentais fossem um obstáculo. Também há diversos exemplos nas Escrituras do chamado jejum absoluto, isso é, abstenção completa de comida e de água. Parece ser uma medida desesperada para sanar uma emergência extrema. Ao descobrir que a execução a aguardava, junto com a de seu povo, Esther instruiu Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Esther capítulo 4, versículo 16. Paulo fez um jejum absoluto de 3 dias após o encontro com o Cristo ressurreto. Atos capítulo 9, versículo 9. Já que o corpo humano não suporta ficar sem água muito mais que 3 dias, o jejum absoluto de Moisés, bem como o de Elias, pode ser considerado sobrenatural. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 e 1 Reis capítulo 19, versículo 8. É preciso entender que esse tipo de jejum é exceção e não deve ser praticado a menos que haja uma ordem muito clara da parte de Deus. Nesse caso, não deve ultrapassar 3 dias. Na maioria das vezes, o jejum é questão particular entre o indivíduo e Deus. Há, no entanto, ocasiões de jejuns comunitários ou públicos. O único jejum público exigido pela lei de Moisés era o do dia da expiação. Levítico capítulo 23, versículo 27. Era o dia no calendário judaico em que o povo se mostrava pesaroso e aflito por causa de seus pecados. Com o passar do tempo, outros dias de jejuns foram acrescentados, chegando hoje a mais de 20.
Convocava-se também um jejum em tempos de emergência nacional, ou para algum grupo. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam um povo. Joel capítulo 2, versículo 15 e 16. Quando Judá foi invadida, o rei Josafá proclamou um jejum por toda a nação. 2 Crônicas capítulo 20, versículos 1 a 4. Em resposta à pregação de Jonas, toda a cidade de Nínive jejuou, incluindo os animais, que sem dúvida jejuaram involuntariamente. Antes de fazer a viagem de retorno a Jerusalém, Esdras impôs jejum e oração aos repatriados, pedindo uma viagem segura pela estrada infestada de ladrões. Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. O jejum em grupo pode ser uma experiência maravilhosa e poderosa, desde que todos estejam preparados e tenham o mesmo pensamento nessa questão. É possível, por intermédio da oração e do jejum, feitos por um grupo unido, resolver problemas graves na igreja ou em outros grupos, além de restabelecer relacionamentos. Quando o número suficiente de pessoas entende corretamente as implicações desse ato, uma convocação nacional à oração e ao jejum também pode produzir resultados benéficos. O rei da Grã-Bretanha convocou em 1756 um dia solene de oração e jejum, por causa da ameaça de uma invasão francesa. No dia 6 de fevereiro, John Wesley anotou em seu diário: aquele dia de jejum foi glorioso, tal como raramente se viu em Londres desde a restauração. Cada igreja na cidade estava mais que repleta, e uma gravidade solene transparecia em cada rosto. Com certeza, Deus ouve a oração e nossa tranquilidade ainda será estendida. Em uma nota de rodapé, ele acrescentou: a humildade foi transformada em regozijo nacional, pois a invasão francesa que nos ameaçava foi impedida. Também se desenvolveu ao longo da história o que podemos chamar jejuns regulares. Na época de Zacarias, mantinha-se 4 jejuns. Zacarias capítulo 8, versículo 19. A ostentação dos fariseus na parábola de Jesus evidentemente descreve uma prática comum naqueles dias. Jejuo 2 vezes por semana. Lucas capítulo 18, versículo 12. Nota de rodapé C. Uma prática comum dos fariseus era jejuar na segunda e na quinta-feira, porque eram dias de mercado, e assim havia plateias maiores para ver e admirar a santidade deles. De volta ao texto. A Didaquê prescrevia 2 jejuns por semana, na quarta e na sexta. O jejum regular tornou-se obrigatório no Segundo Concílio de Orleans, que aconteceu no século VI. John Wesley procurou reavivar o ensino da Didaquê e instou com os primeiros metodistas que jejuassem toda quarta e toda sexta. Ele nutria sentimentos tão intensos sobre essa questão que se recusava a ordenar ao ministério o metodista que não jejuasse nesses dias. O jejum regular semanal causou um impacto tão profundo na vida de alguns cristãos que eles começaram a procurar o mandamento bíblico para justificá-lo, pois assim poderiam constranger todos os cristãos a praticá-lo. A busca foi em vão. Simplesmente não existem leis bíblicas que ordenem o jejum regular. Entretanto, a liberdade que temos no Evangelho não significa poder abusar dessa liberdade. Significa oportunidade. Já que não existem leis a nos prender, estamos livres para jejuar em qualquer dia. Para o apóstolo Paulo, liberdade significava muitas vezes fiquei sem jejuar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Devemos ter sempre em mente o conselho apostólico. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Uma disciplina que desfruta certa popularidade hoje assemelha-se ao jejum, mas não é idêntica a ele. As vigílias,
que tem sua origem no emprego que Paulo faz do termo, vinculando aos seus sofrimentos por causa de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5, capítulo 11, versículo 27, refere-se a deixar de dormir e dedicar-se à oração e a outros deveres espirituais. Mas não há nenhuma indicação de que tenha alguma ligação vital com o jejum. Do contrário, ficaríamos restritos a jejuns bem rápidos. Embora as vigílias possam ter seu valor e Deus às vezes nos convoque a ficar sem dormir por alguma necessidade particular, precisamos ter cautela, a fim de não elevar à categoria das grandes obrigações algo cujos precedentes bíblicos são muito tênues. Devemos ter sempre em mente as advertências de Paulo, pois em qualquer discussão sobre as disciplinas descobriremos coisas que têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Jejuar é um mandamento? Uma questão que compreensivelmente preocupa muita gente é se as Escrituras fazem ou não do jejum uma prática obrigatória para todos os cristãos. Já se fizeram numerosas tentativas para responder a essa pergunta, e as conclusões são as mais variadas. Uma das defesas mais brilhantes de sua obrigatoriedade foi escrita em 1580 por Thomas Cartwright, num livro que assumiu contornos de um clássico nessa área, The Holy Exercise of the True Fast, o exercício sagrado do jejum verdadeiro. Embora diversas passagens das Escrituras tratem do assunto, duas se sobressaem pela sua importância. A primeira é o ensino espantoso de Jesus sobre o jejum no Sermão do Monte. Duas circunstâncias estão diretamente ligadas ao tema. Em primeiro lugar, o ensino de Jesus a respeito do jejum está imerso no contexto do ensino sobre esmolas, doações e orações. É como se existisse uma suposição quase inconsciente de que fazer doações, orar e jejuar fazem parte da devoção cristã. Assim, não só teríamos motivo para excluir o jejum dos ensinamentos de Jesus, como também para suprimir as doações e as orações. Em segundo lugar, Jesus afirma: quando jejuarem, Mateus capítulo 6, versículo 16. Ele parece pressupor que seus seguidores jejuem, por isso os está instruindo a fazê-lo corretamente. Martinho Lutero afirma: Cristo não tinha a intenção de rejeitar nem de desprezar o jejum. Sua intenção era restaurar o jejum correto. Dito isso, no entanto, é preciso entender que as palavras de Jesus não constituem uma ordem. Ele está instruindo o povo sobre a maneira apropriada de levar a efeito uma prática comum em seus dias. Ele não pronuncia uma palavra sequer sobre o jejum ser correto ou se deve ser mantido. Por isso, embora Jesus não diga se jejuar, ele também não diz você precisa jejuar. O que ele diz é simplesmente quando você jejuar. A segunda afirmação crucial de Jesus a respeito do jejum surgiu na resposta a uma pergunta feita pelos discípulos de João Batista. Perplexos com o fato de que eles e os fariseus tinham o hábito do jejum, enquanto Jesus e seus discípulos nunca jejuavam, quiseram saber o porquê. A resposta de Jesus: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Mateus capítulo 9, versículo 15. Talvez essa seja a afirmação mais importante feita no Novo Testamento sobre ser ou não o jejum um dever para os cristãos de hoje. A vinda de Jesus trouxe consigo um novo amanhecer.
O reino de Deus havia chegado entre eles com poder. O noivo estava no meio deles. Era tempo de festejar, não de jejuar. Contudo, chegaria a hora em que os discípulos jejuariam, mas não de acordo com os preceitos legalistas da antiga ordem. A interpretação mais natural para os dias em que os discípulos de Jesus iriam jejuar era a era presente da igreja, especialmente à luz das palavras de Jesus sobre a vasilha de couro nova do reino de Deus, expressão que aparece logo em seguida. Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Arthur Wiles entende que Jesus está se referindo à época atual da igreja, e não somente ao período de 3 dias entre sua morte e ressurreição. Ele conclui o argumento. Somos forçados a aplicar os dias de sua ausência ao período atual, desde o momento em que ele subiu para o Pai até que retorne, vindo dos céus. Evidentemente, foi assim que os apóstolos compreenderam as palavras de Jesus, pois os relatos de que eles estavam jejuando não surgiram senão após a ascensão dele para o Pai. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Foi a esta época da igreja que o Mestre se referiu quando disse: então jejuarão. A hora é agora. Não há como escapar do poder das palavras de Jesus nessa passagem. Ele deixou claro que sua expectativa era de que os discípulos jejuassem depois de sua partida. Embora suas palavras não expressem uma ordem, isso não passa de uma questão de semântica. No texto citado, fica claro que Cristo sustentava a disciplina do jejum e previa que seus seguidores a praticariam. Talvez seja melhor evitar o termo ordem, já que no rigor da letra, Jesus não ordenou o jejum. Contudo, fica óbvio que ele se baseava no princípio de que os filhos do reino jejuariam. Para quem anseia andar intimamente com Deus, as afirmações de Jesus são palavras convidativas. Onde estão aqueles que hoje atenderão ao chamado de Cristo? Será que nos acostumamos tanto com a graça barata que instintivamente nos esquivamos de obedecer às exigências maiores? Afinal, a graça barata é a graça sem discipulado, graça sem a cruz. Por que a contribuição financeira, por exemplo, é reconhecida sem nenhum questionamento como elemento de devoção e o jejum é tão contestado? Sem dúvida, encontramos na Bíblia tantas evidências que apontam para o jejum quantas existem para a contribuição financeira, se não mais. Talvez, em uma sociedade abastada, o jejum envolva um sacrifício bem maior do que exige uma doação em dinheiro. O propósito do jejum. O fato de a primeira afirmativa de Jesus a respeito do jejum estar relacionada à motivação chama-nos à realidade. Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Fazer uso das coisas sagradas para benefício próprio é sinal de falsa religião. É forte a tentação de utilizarmos algo como jejum para conseguir que Deus faça aquilo que desejamos. Às vezes, a ênfase nas bênçãos e nos benefícios do jejum é tanta que ficamos tentados a acreditar que basta um jejum ligeiro para termos o mundo e o próprio Deus comendo em nossa mão. É preciso que o centro do jejum seja sempre Deus. Ele tem de iniciar em Deus e ser ordenado por Deus. Precisamos ser como a profetisa Ana, que adorava a Deus jejuando. Lucas capítulo 2, versículo 37. Todos os outros propósitos precisam estar submetidos a Deus. A exemplo do que lemos sobre a igreja de Antioquia, adorar o Senhor e jejuar devem aparecer na mesma frase. Atos capítulo 13, versículo 2. Charles Spurgeon escreve: nossos períodos de jejum e oração no tabernáculo têm realmente sido dias de enlevo espiritual. Nunca os portões dos céus se abriram tanto. Nunca nosso coração ficou mais próximo do centro da glória.
Deus questionou o povo nos dias de Zacarias. Quando vocês jejuaram, foi de fato para mim que jejuaram? Zacarias capítulo 7, versículo 5. Se o jejum que fazemos não é para Deus, então fracassamos. Benefícios físicos, sucesso na oração, revestimento de poder, percepções espirituais, essas coisas jamais devem tomar o lugar de Deus como centro de nosso jejum. John Wesley declara: em primeiro lugar, que o jejum seja feito para o Senhor, com os olhos fixos unicamente nele. Que a intenção aqui seja essa, e unicamente esta: glorificar o Pai que está nos céus. Essa é a única maneira de nos pouparmos de amar mais as bênçãos que o abençoador. Assim que o propósito principal do jejum estiver bem estabelecido no coração, ficamos livres para compreender que também há propósitos secundários no jejum. Mais que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. E esse é um benefício maravilhoso para o discípulo verdadeiro que anseia ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Acobertamos o que vai dentro de nós com comida e outras coisas boas, mas o jejum traz à tona o que há em nosso interior. Se o orgulho nos controla, isso se revelará quase imediatamente. Davi escreveu: eu faço jejum e me humilho. Salmos 69, versículo 10. Raiva, amargura, inveja, discórdias, medo, tudo que é negativo dentro de nós será trazido à superfície durante o jejum. No começo, iremos racionalizar, alegando que a raiva, por exemplo, se deve à fome. Depois perceberemos que estamos com raiva porque o espírito da raiva está dentro de nós. E poderemos exultar ao nos conscientizarmos disso, pois significa que a cura está disponível mediante o poder de Cristo. O jejum lembra-nos de que somos sustentados por toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. A comida não nos sustenta. Deus nos sustenta. Em Cristo, tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Portanto, a experiência do jejum é mais um banquete com a palavra de Deus que a abstinência de comida. Jejuar é banquetear-se. Quando os discípulos levaram almoço para Jesus, supondo que estaria faminto, ele declarou: tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João capítulo 4, versículo 32 e 34. Não temos aqui uma metáfora elegante, mas uma realidade autêntica. Jesus estava de fato sendo alimentado e sustentado pelo poder de Deus. Foi essa a motivação de seu conselho acerca do jejum em Mateus capítulo 6. Não somos instruídos a agir durante o jejum como se estivéssemos em grande penúria, porque na realidade a situação é outra. Estamos sendo alimentados por Deus, e assim como os israelitas foram sustentados no deserto pelo maná miraculoso que descia do céu, somos sustentados agora pela palavra de Deus. O jejum ajuda a manter o equilíbrio na vida. Quão facilmente permitimos que coisas dispensáveis tenham prioridade em nossa vida? Quão rapidamente suspiramos por coisas das quais não precisamos, até que elas nos escravizem? Paulo escreve: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Os anseios e desejos humanos são como rios, que tendem a transbordar. O jejum ajuda a mantê-los no curso adequado. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, afirma Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Davi igualmente declara: humilhei-me com o jejum. Salmos capítulo 35, versículo 13. Isso não representa um ascetismo excessivo. É disciplina, e a disciplina traz liberdade. Austério
no século IV, afirmou que o jejum era a garantia de que o estômago não faria o corpo ferver como uma chaleira, obstruindo assim a alma. Inúmeros cristãos escreveram sobre muitos outros valores do jejum, como aumento da eficácia na oração intercessora, direcionamento nas decisões, maior concentração, libertação, bem-estar físico, revelações e assim por diante. Nisso, como em tudo mais, é certo que Deus recompensará todos os que o buscam diligentemente. A prática do jejum. Em larga medida, homens e mulheres nunca receberam instruções sobre os aspectos práticos do jejum. Os que querem jejuar precisam conhecer esses princípios. Como em todas as disciplinas, deve-se observar uma progressão. É sensato aprender a andar com desenvoltura antes de tentar correr. Comece com um jejum parcial de 24 horas. Muitos consideram mais apropriado o intervalo entre 2 almoços. Isso significa que você deixará de fazer 2 refeições. Sucos de frutas frescas são excelentes para beber durante o jejum. Experimente fazer isso uma vez por semana, durante várias semanas. No começo, você ficará fascinado com os aspectos físicos da experiência. Mais importante, porém, é acompanhar a atitude do coração. Externamente, você continuará cumprindo as obrigações comuns de cada dia, mas internamente estará orando e louvando, cantando e adorando. Experimente a renovação, executando cada tarefa como se fosse um ministério para o Senhor. Não importa quão terrenas sejam essas atividades, para você elas deverão representar um sacramento. Cultive uma receptividade dócil aos sopros divinos. Interrompa o jejum com uma refeição leve, à base de frutas frescas, vegetais e uma boa dose de exultação pessoal. Após 2 ou 3 semanas, você estará preparado para tentar um jejum normal de 24 horas. Beba apenas água, mas em quantidades salutares. Muitos recomendam a água destilada. Se o gosto da água o incomodar, adicione uma colher de chá de suco de limão. Você provavelmente irá sentir pontadas de fome ou desconforto antes de acabar o tempo, mas isso não é fome de verdade. Durante anos, seu estômago foi condicionado a emitir sinais de fome em momentos determinados. De vários aspectos, o estômago é como uma criança mimada, e uma criança mimada não precisa de pronto atendimento, mas de disciplina. Martinho Lutero afirma: a carne tem como praxe rosnar de um jeito medonho. Você não deve capitular durante esses rosnados. Ignore os sinais ou até mesmo ordene à sua criança mimada que se acalme, e em pouco tempo as pontadas passarão. Caso isso não ocorra, beba água em goles pequenos e o estômago ficará satisfeito. Você precisa ser o mestre de seu estômago, não o escravo dele. Se as obrigações familiares permitirem, dedique o tempo normalmente gasto nas refeições para meditar e orar. Desnecessário dizer que você deve seguir os conselhos de Jesus. Procure não chamar atenção para si. Só devem saber do jejum as pessoas imprescindíveis. Se você chamar atenção para o fato de estar jejuando, os outros ficarão impressionados. Mas como disse Jesus, essa será a sua única recompensa. Você, no entanto, está jejuando por recompensas maiores e mais profundas. O que se segue foi escrito por alguém que, como experiência, comprometeu-se a jejuar uma vez por semana durante 2 anos. Observe a progressão dos aspectos superficiais do jejum em direção a recompensas mais profundas. 1. Achei ter sido uma bela realização passar o dia inteiro sem comer. Comemorei o fato de achar isso muito fácil. 2. Comecei a perceber que dificilmente o item anterior é alvo do jejum. Ajudou o fato de eu ter começado a sentir fome.
3. Comecei a relacionar o jejum de alimentos com outras áreas de minha vida nas quais tenho mais compulsão. Não precisei de um lugar para me sentar no ônibus, para me sentir satisfeita, nem de estar refrescada no verão ou aquecida no inverno. 4. Passei a refletir sobre o sofrimento de Cristo e dos que passam fome, dos que têm bebês famintos. 5. 6 meses depois de começar a disciplina do jejum, comecei a entender por que a sugestão de um período de 2 anos. A experiência muda enquanto caminho. A fome nos dias de jejum torna-se aguda e a tentação de comer é maior. Pela primeira vez, eu estava usando um dia para descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Comecei a pensar a respeito do que significa render a própria vida. 6. Agora sei que a oração e o jejum precisam estar intimamente ligados. Não há outro modo. Contudo, ambos ainda não se encontram em mim. Depois de haver completado vários jejuns com algum sucesso espiritual, passe para o jejum de 36 horas, isto é, a abstinência de 3 refeições. Quando chegar a esse ponto, é o momento de buscar o Senhor para saber se Ele deseja que você prossiga com jejuns mais longos. Um bom período de tempo é de 3 a 7 dias, o que provavelmente exercerá um impacto substancial no curso de sua vida. É bom conhecer o progresso ao qual seu corpo é submetido no curso de um jejum mais longo. Os primeiros 3 dias costumam ser os mais difíceis, por causa do desconforto físico e das dores provocadas pela fome. O corpo está começando a se livrar das toxinas acumuladas ao longo de muitos anos de hábitos alimentares ruins, e o processo não é confortável. Uma camada se forma na língua e você fica com mau hálito. Não se perturbe com esses sintomas. Em vez disso, fique grato pela melhora de saúde e pelo bem-estar que terá como resultado. Talvez você sinta dores de cabeça, especialmente se bebe muito café ou chá. Contudo, são sintomas moderados de privação que irão passar, embora se mostrem bastante desagradáveis durante certo tempo. No 4º dia, as dores causadas pela fome começam a amainar, embora você possa sentir fraqueza e tonturas ocasionais. A tontura é apenas temporária, causada por mudanças bruscas de posição. Movimente-se mais lentamente e não terá nenhuma dificuldade. A fraqueza pode chegar ao ponto em que a mais simples tarefa exige grande esforço. O descanso é o melhor remédio. Muitos consideram esse o período mais difícil do jejum. Por volta do 6º ou do 7º dia, você começará a se sentir mais forte e mais alerta. As dores provocadas pela fome continuarão diminuindo, e no 9º ou 10º dia não passarão de um incômodo menor. O corpo terá eliminado a maior parte das toxinas e você se sentirá bem. Sua concentração será aguçada e você se sentirá como se pudesse continuar jejuando indefinidamente. Em termos físicos, essa é a fase mais agradável do jejum. Em algum ponto entre o 21º e o 40º dia, dependendo da pessoa, as dores provocadas pela fome reaparecem. É o primeiro estágio da inanição, e a dor sinaliza que o corpo já usou todas as suas reservas e está começando a retirar energia dos tecidos. Nesse momento, o jejum deve ser interrompido. A perda de peso é bastante variável durante o jejum. O normal é o corpo perder 900 gramas por dia no começo, caindo para metade disso à medida que o jejum avança. Você sentirá mais frio, porque o metabolismo corporal não está produzindo a quantidade comum de calor. Se tiver cuidado de se aquecer, não haverá nenhuma dificuldade. É óbvio que nem todos podem jejuar, por motivos físicos. Diabéticos, gestantes, pacientes cardíacos e outros. Se você tem dúvida quanto às suas condições físicas para o jejum, procure orientação médica.
Antes de iniciar um jejum prolongado, alguns são tentados a comer bastante, com o objetivo de estocar energia. Mas essa atitude não é nada sensata. Na realidade, refeições ligeiramente mais leves que o normal são as mais recomendadas 1 ou 2 dias antes do jejum. Outro bom conselho é abster-se de café ou chá 3 dias antes de iniciar um jejum mais longo. Se a última refeição ao cair no estômago for de frutas frescas e vegetais, você não terá dificuldades com prisão de ventre. O jejum prolongado deve ser interrompido com frutas ou suco de vegetais, inicialmente em pequenas quantidades. Lembre-se de que o seu estômago se contraiu consideravelmente e que todo o sistema digestório entrou numa espécie de hibernação. No segundo dia, você pode comer frutas e depois beber leite ou iogurte. Em seguida, coma saladas frescas e vegetais cozidos. Evite todo tipo de tempero, gorduras e amido. Policie-se ao máximo para não comer em excesso. Esse período é o ideal para pensar em sua dieta futura e refletir sobre seus hábitos alimentares, para ver se não há necessidade de mais disciplina e controle sobre o apetite. Embora os aspectos físicos do jejum nos deixem intrigados, não devemos nos esquecer de que o feito principal do jejum bíblico acontece no âmbito do espírito. O que acontece em termos espirituais é mais importante que os efeitos sobre o corpo. Você estará envolvido numa batalha espiritual, na qual precisará usar todas as armas de Efésios 6. Um dos momentos mais críticos no aspecto espiritual é a parte final do jejum, quando a tendência natural é relaxar. Contudo, não quero deixar a impressão de que todo jejum seja uma luta espiritual aguerrida. Já descobri que não é assim. Ele também é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. O jejum pode romper limites na esfera espiritual, algo que jamais aconteceria por outro caminho. É um meio da graça e da bênção de Deus que não devemos continuar negligenciando. Wesley declara: não foi por mera iluminação da razão que o povo de Deus tem sido, em todas as épocas, orientado a usar o jejum como um meio. Mas o povo foi instruído pelo próprio Deus por revelações claras e notórias de sua vontade. Bem, quaisquer que fossem os motivos para reavivar os antigos, no desempenho zeloso e constante de suas atribuições, eles ainda têm a mesma força de nos reavivar. Chegou a hora de todos os que ouvem a voz de Cristo obedecer.